E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor João Fábio, estamos aqui de volta, né, com mais um módulozinho, mais um assuntozinho para vocês aí do nono ano, tá? Agora a gente vai trazer aqui o capítulo 6, beleza? Nesse capítulo 6 a gente começa a introduzir, né, a história da equação do segundo grau, tá? É uma introdução. A gente vai ver como é que é formado, o que que significa, o que que é a equação do segundo grau, beleza? Então, ó, história muito simples. A gente começa aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha no quadro, ó. A gente começa com você observando aí que toca num assunto, né, antigo, vários assuntos antigos. Primeiro, o assunto de equação, beleza? Você já trabalhou bastante lá no 7º ano, né? E o assunto de polinômios. Por quê? Porque a gente costuma definir equação do segundo grau como sendo uma equação, ó, 7º ano, equação, você começou estudando isso lá, tá? Equação polinomial. E polinômios você estudou lá no 8º ano, beleza? Então vamos juntar os dois assuntos, equação com polinômio. E aí a gente tem aqui no 9º ano, né, especialmente a equação polinomial do segundo grau. Beleza? Tá aqui, ó. Beleza? Ó, equação, porque eu tenho variável, vê se tu lembra aí, ó. Essa chamada de equação eu tenho que ter variável e sinal de igual. Tá aqui uma igualdade aqui, ó, tá? Esse trinômio, tá? Esse trinômio tá igualado a alguém, igualado aqui no caso a zero. Beleza? Pois daí a gente chama de equação polinomial do segundo grau. Beleza? Do lado de cá do sinal de igual, do lado esquerdo, a gente tem o quê? Um trinômio do segundo grau. Beleza? Mas não é um trinômio do segundo grau, né, qualquer. Ele aqui vai nos ajudar a formar a equação do segundo grau. Né? A partir do momento que eu coloco o sinal de igual ali, ele forma aí a equação do segundo grau. Pessoal, como é que eu defino isso? Tá aí. Equação polinomial do segundo grau é toda equação que se apresenta nesse formato. Beleza? Por que que eu tenho A, B e C? No lugar do A, B e C, eu vou entrar números. Eu coloco letras para te mostrar que ali no lugar delas, não é? No lugar de A, B e C, pode entrar qualquer outro valor real. Tá ok? Qualquer outro valor real pode entrar aqui no lugar de A, B e C. Beleza? Ela fica caracterizada como equação do segundo grau a partir do momento em que eu tenho esse terminho aqui, ó. Que eu tenho ax2 ao quadrado. Esse x ao quadrado aqui, ó. Ax2 ao quadrado é complicado. Ax ao quadrado, tá? Esse terminho aqui, ó, esse primeiro termo, esse monômio aqui, é que garante esse nome. Só posso chamar isso aqui de equação do segundo grau, porque eu tenho esse monômio aqui presente, ok? Esse monômio aqui é que garante esse nome. É a equação do segundo grau, porque eu tenho ax2, esse x2 aqui, ó, esse expoente aqui, ó, esse expoente 2 é que garanta que essa equação seja do segundo grau. Daí eu tenho que sempre garantir que esse A tem que ser diferente de zero. Para que seja a equação do segundo grau, esse coeficiente A tem que ser diferente de zero, beleza? Para ser equação do segundo grau, esse A tem que ser diferente de zero. Por que eu estou dizendo isso? Vamos colocar aqui, ó, o pensamento do aluno. O aluno pensando nessa história. Ah, peraí, o professor falou que aquele coeficiente tem que ser diferente de zero para ser equação do segundo grau. Por quê? Por quê? Aí tu começa a pensar aí. Vamos supor, tá? Vou pegar um exemplo, vou botar aqui, ó, exemplo, que você coloque 0 no lugar do A. Então a história vai ficar assim, ó, 0 vezes x2, tá? E aí você faz essa continha aqui, ó, só desse primeiro termo. 0 vezes qualquer coisa costuma dar quanto, gente? Deixa eu apertar mais um bocadinho aqui, ó. 0 vezes qualquer coisa costuma dar 0. E aí é o seguinte, não sei se você lembra lá do 8º ano, se o meu monômio, né, nesse caso aqui, se o meu monômio, está estudando esse monômio separado, se o meu monômio for zero, for nulo, eu não avalio grau para ele. Então, peraí, monômio nulo, né, não tem grau? Não. E aí, se não tem grau, eu não tenho esse 2. Se eu não tenho esse 2 no expoente, né, para garantir o grau aqui,
então eu não tenho a equação do segundo grau. Beleza? Então, por isso que eu tenho que sempre garantir que esse coeficiente vai ser diferente de zero, para que eu possa afirmar que a minha equação é do segundo grau. Beleza? Por isso. Ok? Vamos lá então? Bom, então olha aqui, ó. E aí, essa história de raízes? Porque se é uma equação, é porque em algum momento eu vou precisar calcular, determinar, conhecer as raízes dessa equação. Então vamos estudar um pouquinho esse negócio de raízes. Vamos lembrar um pouquinho primeiro como é que era numa equação do primeiro grau, lá no 7º ano. A gente chamava já de raízes o resultado da variável, o resultado da letra. O resultado da letra que satisfazia, ou que satisfaz, ainda continua satisfazendo, né? A sentença matemática, a gente chama de raízes, né? Raiz no caso aqui. Numa equação no primeiro grau, eu tenho apenas uma raiz, certo? Por que essa equação é chamada do primeiro grau? Porque, ó, igualzinho aqui antes, ó. Porque essa variável, a letra, está elevada a quanto? Está elevada a 1. Beleza? Lembra aí? Quando não tem expoente escrito, porque é 1. Então, peraí, se o expoente da variável é 1, então a minha equação é do primeiro grau. Se o expoente da variável é 2, então a minha equação é do segundo grau. Tá? Dá para você dar uma olhada aqui, ó. Olha para lá. Você vai notar aí a diferença. Tudo bem? Então volta para a história das raízes. Numa equação do primeiro grau, eu tenho apenas uma raiz a ser calculada. Beleza? Então vamos lá. O que é a raiz? A raiz é justamente o valor que entra no lugar da variável, no lugar do x aqui no caso, e torna a sentença matemática que está escrito aqui verdadeiro. Então quem é que poderia entrar no lugar do x, aqui nesse exemplo, que faria com que o meu resultado aqui dessa soma desse zero? Ah, o menos 2, professor. Ah, então o menos 2 é a raiz da minha equação. Porque o menos 2 é o resultado. Beleza? Então, ó, menos 2 mais 2, ó, tá aqui, ó, resolvido. Ó. Menos 2 mais 2 dá zero. Beleza, gente? Então, olha só. A raiz é o número que entra no lugar da variável na minha equação e satisfaz a minha equação, satisfaz a sentença. É o resultado da equação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver então como é que é numa equação de segundo grau. Olha o que eu coloquei aqui. Uma equação de segundo grau apresenta até duas raízes. Esse caso do até, a gente vai estudar mais para frente um pouquinho. Tá bom? Mas por enquanto você grava isso aí. A equação do primeiro grau, uma raiz. Primeiro grau, uma raiz. Segundo grau, até duas raízes. Beleza? Existe uma condição depois para que eu tenha uma raiz só, duas raízes, ou às vezes até nenhuma raiz real. A gente vai ver isso depois. No momento agora, a gente está aqui configurando, introduzindo o que é uma equação de segundo grau, então a gente vai aos pouquinhos. Né? Daqui a pouco a gente chega lá nessa história de até duas raízes. Por enquanto, vamos estudar o que são as raízes de uma equação de segundo grau. Ora, a mesma coisa, o que são raízes de uma equação do primeiro grau. O que são as raízes da equação do primeiro grau? Não são as respostas? Não é o valor variável? Na equação do segundo grau, é a mesma coisa. É a resposta, é o valor que entra no lugar da letra e satisfaz a minha equação. Torna a sentença verdadeira. A diferença da equação do primeiro grau para a equação do segundo grau é que na equação do segundo grau eu posso ter mais de um valor para desempenhar esse papel. Tá bom? Na equação do segundo grau, eu posso ter até duas raízes. Beleza? Como um exemplo que eu peguei aqui. No exemplo que eu peguei aqui, eu tenho dois valores que, se forem substituídos no lugar do x, vão fazer a minha sentença ser verdadeira, fazer a minha conta dar exatamente o que está dizendo lá, zero. Beleza? Aqui não, na equação do primeiro grau não, só tem um valor. Só um valor pode entrar no lugar do x e fazer com que a continha que está aqui dê exatamente o que está lá, que é zero. Na equação do segundo grau podem ser dois, no caso do exemplo, são dois valores. Qualquer um dos dois que entrar no lugar do x vai fazer com que a continha dê zero. Então está aqui o nosso exemplo. X ao quadrado mais 5x mais 6. Uma equação do segundo grau que nós chamamos de completa. Tá? Quando ela apresenta três termos, é porque ela é completa. Quando falta um dos termos, obviamente a gente vai chamar ela de incompleta. Beleza? Então eu posso ter aqui até duas raízes
na minha equação de segundo grau. Nessa eu tenho duas raízes. Quais são essas raízes? Eu já calculei para você, não precisa se preocupar. Você vai aprender a fazer isso daqui a pouquinho, tá? A calcular as duas raízes numa equação completa, beleza? Tem uma formulinha para isso, depois você vai aprender um outro método para isso. Por enquanto, acredita em mim que as raízes, o resultado dessas letras, o resultado dessa equação são menos 2 ou menos 3. Beleza? Eu já calculei e coloquei ele para você. Não se preocupe com isso, daqui a pouco você vai aprender a calcular isso aí. E aí eu mostrei para você aqui, ó. Primeiro eu substituí o menos 2. Aonde? No lugar da variável. Eu peguei o menos 2 e coloquei lá no lugar da variável. Olha como é que ficou, ó. Menos 2 ao quadrado. Não esquece de colocar em parênteses, tá, gente? Quem vai ser elevado vai ser o sinal e o número. Então tem que colocar o parênteses ali, tá bom? Então, ó, menos 2 ao quadrado, vou substituindo, hein? Mais 5, aí eu tirei o x e botei quem de novo? Botei o menos 2. Mais 6. Vamos ver se essa conta dá zero de verdade? Vamos lá, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Lembra aí, ó, expoente negativo, base negativa, elevado a expoente par, base negativa, elevado a expoente par, dentro do parênteses assim, ó, vai dar alguém positivo. Então vamos lá, 2 ao quadrado, 4 positivo aí. Mais 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 6 já está ali. 4 menos 10 costuma dar menos 6. 4 menos 10, menos 6. Show? Menos 6 mais 6, 0. Ó, encaixou direitinho. Não deu? Ó, a continha do lado de cá, do lado esquerdo, deu exatamente o que a gente estava esperando do outro lado, que é 0. Então, o menos 2, ele é a raiz da minha equação. Ele é a solução da minha equação. Ele é a resposta. Beleza? Por isso que ele é chamado de raiz. Porque ele é a resposta, ele é a solução. O menos 3 também atende a essa nossa exigência. Se você pegar o menos 3 e colocar no lugar do x, do mesmo jeitinho que a gente fez com o menos 2, vai dar a mesma coisa, olha lá. Pega o menos 3 e coloca no lugar do x, ó. Menos 3 ao quadrado é igualzinho, ó. Botar entre parênteses, beleza? Mais 5 vezes o menos 3, ó. Lembra aqui, ó? O 5x é 5 vezes x. Substituiu aqui, ó. Tirou o x e botou quem? O menos 3. Então, mais 5 vezes o menos 3, mais 6. Faz continha agora. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Mais 5 vezes menos 3, menos 15. Mais 6, igual a 0. Então, olha aqui, ó, faz continha de novo. Ó. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6 costuma dar 0 também. Olha aí. Quando eu coloquei o menos 3, a resposta deu exatamente o que a gente esperava do outro lado, o 0. Então, o menos 3, ele é a solução. Se ele é a solução, eu posso chamar ele de raiz da equação. Então, vamos lá. O que é a raiz de uma equação? É a resposta da variável. É a resposta, é o valor da letrinha que a gente está usando ali na equação. Beleza? A gente chama de raiz. Se quiser chamar de solução, também pode. Mas é importante que você conheça os dois nomes, né? Nas questões, quem vai fazer concurso aí, né, para as escolas técnicas e tudo mais, pode aparecer aí os dois nomes numa questão, numa prova. Você tem que saber o que significa, tá? Solução e raiz numa equação é a mesma coisa. Tudo bem? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aprender, vai ver um pouquinho de como é que eu acho, né, as soluções ou raízes numa equação de segundo grau incompleta, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Como é que a gente calcula isso aí? Então, ó, parada é o seguinte. A gente vai botar aqui, ó, solução de equações incompletas do segundo grau. Ó, pegou quase meio quadro, hein?
Tá bom? E aí eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de separar em dois tipos, tá? Em dois tipos importantes aí. Beleza? Vou botar assim, ó, primeiro tipo. Porque essa ordem que eu vou colocar seja universal, mas é importante que você conheça que são dois modelos diferentes. Primeiro tipo é quando falta um B, quando eu tenho equações assim, ó. Vou botar aqui, ó. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Faltou o B, ou seja, esse carinha do meio aqui, ó, volta aqui nesse exemplo. Esse carinha do meio aqui eu não tenho. Eu só tenho o termo quadrático e tenho o termo que a gente chama de independente de x. Termo independente de x porque ele não tem x. Tudo bem? Ele não tem x. Tranquilo? Então é o seguinte, aqui, pessoal, faltou o B, aqui a equação ela é incompleta. Tudo bem? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo para a gente poder ver aqui como é que funciona isso. Tá? Então um exemplozinho, vou botar aqui, sei lá, um exemplo bem fácil. Vou botar aqui, ó, x ao quadrado mais, não, vou botar assim, ó, menos, para ficar tranquilo, 49. X ao quadrado menos 49. Claro que depois que você conhecer a fórmula resolutiva, que é algum capítulo ou dois para frente, eu não sei qual é o capítulo agora de cabeça, você vai poder usar a fórmula aqui. A fórmula vai se aplicar sempre que você quiser resolver a equação de segundo grau. Mas nesse caso aqui, da equação incompleta nesse tipo, você não precisa da fórmula. Basta você usar uma técnica que você já conhece. Tá? Lá você aprendeu no sétimo ano. Como é que você faria aqui? Você não separa? Quem tem x, quem tem a variável fica de um lado do sinal de igual e quem não tem vai para o outro lado do sinal de igual. É o que eu vou fazer com esse 49 aqui, ó. Eu vou jogar ele para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 49. Ele foi para o outro lado, ele muda o sinal da operação dele. Ele estava diminuindo e vai para o outro lado somar. Beleza? E aí, pessoal? Essa técnica você já conhece. Até aí tudo bem. Simples, né? Bom, vai usar ela de novo, só que agora para outra operação. A operação que ficou ali ainda. A operação que ficou ali ainda é o quê? Essa potência aqui, né? A pergunta é, quem é que é elevado ao quadrado me dá como resposta o 49? Ah, professor, não sei de cabeça. Tudo bem, faz assim, ó. O que é potenciação de um lado vai virar radiciação do outro. Então eu tenho assim, ó, x igual, vai ficar assim, ó, raiz era a potenciação, né? Ela estava elevada ao quadrado, vai ficar o quê? Raiz quadrada do outro lado. Beleza? Ah, se tivesse, não é o caso aqui, tá, gente? Mas se fosse, tivesse elevado ao cubo, aí do outro lado seria a raiz cúbica. A gente está estudando a equação segundo grau. Vai ser sempre expoente 2 e índice 2. Tá bom? Então, olha aí. Vai virar radiciação do outro lado. Vai ficar a raiz de 49. Beleza? Tudo bem? Bom, eu dei um espacinho aqui maior, não sei se tu percebeu. Porque aqui, ó, é mais ou menos 49. Professor, mais ou menos 49 quer dizer que vai ficar ali... Não é isso, não é esse mais ou menos que você está pensando. É porque pode ser positiva a resposta ou negativa a resposta. Beleza? Porque a pergunta é, quem é que é elevado ao quadrado te dá como resposta o 49? Você tem duas opções para isso. Uma opção é esse x ser 7 positivo. Beleza? E a outra opção é esse x ser o 7 negativo. Beleza? Lembrando aí, ó, vamos voltar? Vamos ver. Porque olha aqui. Simples essa história. 7, substitui aqui, ó. 7 ao quadrado, não dá 49? E se você pegar o menos 7 e levar ao quadrado? Lembra da história que eu falei ali? Ó? Se você pegar o menos 7 e elevar ao quadrado, a resposta também é 49. Ó. Base negativa e expoente par, a resposta fica positiva. Então, tanto o 7 positivo quanto o 7 negativo satisfazem a perguntinha que está sendo feita aqui. Beleza?
Se você botar mais 7 aqui, 7 ao quadrado, 49. 49 menos 49, 0. Se você pegar menos 7 ao quadrado, dá 49. Menos 49, 0 também. Beleza? Está aí a equação do segundo grau, apresentando aí duas raízes. Beleza? Duas raízes. Pessoal, casinho especial que eu quero que você coloque na sua mente é o seguinte: sempre que a minha equação do segundo grau tiver esse modelo, ela vai apresentar isso aqui, ó. Raízes simétricas, ok? Raízes simétricas, que são números simétricos. São números que, desconsiderando o sinal, são iguais, 7 e 7. Eu só chamo eles de simétricos porque eles possuem sinais contrários. Esse é positivo e o outro é negativo. Então, ó, equações do segundo grau incompletas, faltando o B, me apresentam raízes simétricas. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí, ó. Casinho pra você guardar. O outro casinho, segundo caso aí, vou botar aqui, ó, nesse cantinho, é quando falta o C, tá? Quando falta o C. Vamos botar aqui, ó, segundo tipo, tá? Segundo aí, quando falta o C. Então vamos botar esse tipo assim, eu vou frisar bem, ó. AX ao quadrado mais BX igual a 0. Eu agora não tenho o termo independente. Aquele cara que é independente de x, aquele cara que fica sozinho, o terceiro termo da equação do segundo grau, ele não apareceu. Ele é igual a 0. Se ele é igual a 0, eu não preciso escrever ele na soma. Igual aqui, ó. Quando o cara não aparece, é porque ele vale 0. Como é uma soma, não preciso escrever o 0 ali. Beleza? Então eu digo que ele não apareceu. Tá? Então ali, ó, quem não apareceu foi o C, foi o termo independente. Vamos pegar um exemplozinho desse aqui, ó. Vou pegar aqui x ao quadrado mais 5x. Bem facinho, ó. A gente poder entender, tá? Que exemplo, quando o cara nos confunde. Ó, x ao quadrado, sei lá, mais 5x2 ou menos 5x2, tá bom. Tá lá, gente. Tá faltando quem? Tá faltando o termo independente de x, aquele cara que aparece sozinho ali sem x. Ele não veio, ele é igual a 0. Ele é nulo. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz agora? Como é que eu faço para resolver isso? Ah, professor, quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Não dá. Todo mundo tem x. Não vai adiantar eu jogar o 5x para o outro lado. Então, a técnica aqui é um pouquinho diferente dessa. O que você vai fazer? Você vai colocar o x em evidência. Lembra disso? Fatoração? Então, ó, x em evidência. Você lembrou isso no primeiro capítulo do nosso livro. Coloca o x em evidência. X ao quadrado dividido por x vai sobrar o que aqui dentro? X. 5x dividido por x dá quanto? Vai dar 5. Tudo isso igual a 0. E aí é o seguinte, pessoal, olha o que aconteceu. Minha solução vai brotar aqui agora. Presta atenção. O que eu tenho aqui é um produto. É x vezes o parênteses. Beleza? É x vezes o parênteses. E a resposta está dando 0. Pessoal, quando eu tenho algo desse tipo, produto entre duas coisas dando 0, é porque uma delas é 0. Ok? Eu posso dizer que o x, tá, é igual a 0, ou, e eu já tenho uma solução da minha equação aí, ó, ou x mais 5 é igual a 0. Beleza? Então, já tem uma solução aqui, já posso até circular de amarelo, fechei, ó. Uma das soluções está aqui, 0. Agora a outra vai sair daqui. A partir do momento em que eu considerei que isso também pode ser 0, né, uma hipótese dessa aqui ser 0, então agora dá para achar a outra solução. Como é que eu faço? É só resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Quem não tem x é para o outro lado, então vai ficar como? X igual a, ó, joga esse cara para o outro lado, ele não tem x, ele vai mudar o sinal da operação, ele vai ficar o quê? Negativo. Menos 5. Então tá aí, ó, duas
raízes, de novo, a equação do segundo grau, isso pode acontecer tranquilamente, tá? É permitido, é o esperado até muitas vezes. Então tá aí, ó, duas soluções, tá? Então, ó, desse produto eu tenho aqui duas soluções. X pode ser 0 ou o X pode ser menos 5. Por quê? Se o X for menos 5, coloca aqui, menos 5 mais 5, não vai dar 0? E aí não importa quem está aqui do lado de fora. O que der aqui é 0. 0 vezes qualquer coisa que tiver aqui vai dar 0. Ah, e se esse X for 0? Vai ficar 0 vezes o que tiver dentro do parênteses, vai dar 0. Então, eu tenho duas soluções, x0 ou x igual a menos 5. Pessoal, quando eu tenho a equação incompleta desse tipo, uma das soluções, né, no caso aqui sendo igual a 0, uma das soluções sempre é 0. Tá? Então, recapitulando. Quando ela é incompleta, faltando o B, as raízes serão simétricas. Quando ela é incompleta, faltando o C, o termo independente, então uma das soluções é 0. Pessoal, esse lance de A, B e C, ele é universal, tá? Em qualquer livro que fale desse assunto, você vai ter o A acompanhando o X2, você vai ter o B acompanhando o X1 e o C representando o termo independente. A ordem não muda, tá? Se mudar, o cara tem que te indicar ali na questão por algum motivo específico. Mas, no geral, a equação sempre é apresentada assim, é representada, né? Os coeficientes nessa ordem, ocupando esses lugares. O A representa o coeficiente do x2, o B representa o coeficiente do x elevado a 1 e o C representa o termo independente, sempre na ordem ABC. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, espero que vocês aproveitem aí, tenham entendido. Façam os exercícios conceituais, beleza? Os conceituais aí para poder juntar, acumular dúvidas para levar lá para a nossa aula ao vivo, para o nosso chat ao vivo. Não deixem de assistir a aula ao vivo, tá? De participar daquela aula lá, que a gente dá um resumo do que foi falado aqui, né? Recapitula e faz exercício para tirar dúvida, tá bom? Bom, descansem, estudem e se cuidem. Valeu!